Olá a todos, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje, nós vamos abordar a busca ativa de casos de hanseníase. O nosso grupo é composto por Arthur Maciel, Gabriele Nogueira, Júlio Lobo e Manuela Ferraz. Nós somos acadêmicos do 8º período de Medicina da Unifamai. Nessa aula, nós vamos apresentar a definição de hanseníase, as formas que elas se apresentam, o seu diagnóstico e com um enfoque bem maior na realização da busca ativa dos casos. Quando a gente fala em hanseníase, a gente tem que ter em mente que é uma doença que ela vai afetar não só a parte da pele, mas também vai ter acometimento de nervo. Por isso, ela é uma doença dermatoneurológica. Ela é uma doença de caráter infecto-contagiosa, mas não como comparada a um vírus, que é aquele caráter mais rápido. Para que essa transmissão ocorra, ela tem que ter um contato prolongado junto àquela paciente que está com as lesões. Ela tem um alto poder incapacitante e ela decorre da infecção pelo Mycobacterium leprae. A sua transmissão é por meio das microgotículas ou aerossóis. Quando a gente está falando das formas clínicas da hanseníase, ela pode se dividir em dois grupos. A forma paucibacilar, que é aquela que apresenta até 5 lesões, ou a forma multibacilar, que é quando ela apresenta mais do que 5 lesões. A forma indeterminada é quando ainda não houve o comprometimento dos nervos. Já a tuberculose, já há o acometimento dos nervos. Quando a gente vai para a forma multibacilar, além dela ter as 6 lesões caracterizando esse tipo, ela pode ser classificada em dimorfa ou borderline, quando há afecção de 2 ramos nervosos, ou da forma virchoviana, que é a forma que ela tem maiores complicações, pode ter afecções a nível renal, visão, além de apresentar algumas deformidades e a presença do eritema nodoso e da neurite. O diagnóstico da hanseníase, ele é eminentemente clínico, mas ele pode ter seu suporte por meio dos exames. Quando a gente vai para essa forma clínica, além de uma ótima anamnese para fazer a avaliação do meio, é importante que a gente faça o exame físico sumário geral desse paciente e ele vai ser seguido pelo exame dermatoneurológico, avaliando cada região de pele, avaliando o nervo, avaliando se tem a presença da sensibilidade ou não. É importante a gente saber que, em relação à sensibilidade que vai ser perdida, ela se dá na ordem tátil, térmica e dolorosa. Então, com enfoque nisso, a gente vai voltar para o nosso exame físico. Por exemplo, se é um paciente que está com uma clínica muito recente, é mais provável que eu inicie testando a sensibilidade tátil, já que ela é uma das primeiras a ser perdidas. Já aqueles pacientes que já têm um longo prazo com aquela doença, é provável que a sensibilidade tátil daquela região já tenha sido afetada. Então, eu posso ir indo, mas já com enfoque que ele pode ter perdido outras regiões dessa sensibilidade. Como ela é uma doença que ela tem um caráter de afetar não só a região da pele, mas principalmente essa região de nervos, a gente também tem que avaliar essa função motora do paciente, se ela está preservada, por meio da avaliação de força desse paciente. Pode fazer a avaliação com o martelinho neurológico para ver também se os reflexos ainda estão preservados. Tudo isso é muito importante na avaliação desse paciente. E como exame complementar, tem a baciloscopia, mas lembrando que o diagnóstico da hanseníase é eminentemente clínico. Assim que a gente viu que aquele paciente realmente é um caso de hanseníase, qual é o meio que a gente tem que tomar diante disso? Primeiramente, a gente tem que fazer a notificação ao CINAM. Esse sistema de notificação, ele auxilia tanto para eles promoverem medidas naquela região acerca daquela doença, como
para a elaboração dos boletins epidemiológicos. Então, isso é de suma importância. Fazer a terapia, que no caso é a medicação, fazer o tratamento adequadamente, e orientar esse paciente as medidas que ele deve tomar, orientar quanto à doença, orientar quanto ao tratamento e sanar as possíveis dúvidas que ele pode estar trazendo para você. E a partir daí, a gente também já vai começar a perguntar quantas pessoas que convivem com ele, já pensando em como fazer essa busca de contatos do paciente. Aqui ao lado, vocês estão vendo essa imagem, que é da caderneta da pessoa acometida pela hanseníase. Lá tem informações sobre a doença, tem informações que podem ser anotadas sobre como está sendo realizado o tratamento. É como se fosse a caderneta do idoso, só que aí você vai poder anotar todas as condições quanto ao tratamento, até mesmo quanto à busca de contatos. Essa é a ficha que deve ser preenchida para encaminhar ao Sinan. Ela tem os dados do paciente, a localização dele e a demais. Quando a gente fala de busca ativa de casos, o que vem na nossa mente é um diagnóstico precoce. Por quê? Quando a gente faz a busca ativa, a pessoa ainda não veio até a gente já sabendo que ela tem uma doença. A gente está fazendo um rastreio. Se a gente rastreou e conseguiu identificar numa forma ainda paucibacilar, principalmente, as chances de ela não ter alguma deformidade pós-tratamento é muito grande. Então, é muito importante que a busca ativa ela esteja realizada nesses casos. A busca ativa ela também é importante para as ações de vigilância epidemiológica, porque a partir dessa investigação, a gente vai ter uma noção de como é que essa doença está se manifestando naquela área, se tem algum foco que deve ser tratado. Então, tudo isso é muito importante. A busca ativa na hanseníase, ela pode ser realizada por alguns meios. Na hipótese 1, aqui relatada, tem um diagnóstico espontâneo, que é quando aquela pessoa chega para a gente na unidade, já falando, olha, eu tenho alguma lesão, você vai proceder com um exame dermatoneurológico dela, o exame completo, e assim que você fechou aquele diagnóstico, você vai ter que fazer, abrir, no caso, né, a ficha de vigilância de contatos intradomiciliar. É uma ficha que ela vai avaliar as pessoas com que vivem ali com aquele pessoa que já foi constatada como doente, e ele vai fazer a avaliação dessas pessoas por um período. E mais logo à frente eu vou relatar para vocês o período que deve ser realizado esses testes. Também tem um outro caso, que é quando não teve nenhuma pessoa que chegou lá na unidade manifestando, mas eu, enquanto unidade, eu, enquanto estratégia de saúde da família, posso fazer a busca na área, ou então realização de campanhas para trazer essas pessoas para que a gente possa fazer os testes. A busca ativa nada mais é do que a gente ir atrás desses casos antes que eles se manifestem das formas mais piores. Essa daqui é a ficha de contatos intradomiciliar. É importante que para que a gente realize, coloque o nome da pessoa nessa ficha, ela tem que ter tido um convívio mais próximo com essa pessoa. Pode ser alguém que more na mesma casa, ou até mesmo um vizinho que ele tenha um contato muito próximo, que acaba indo um na casa do outro. Então, é importante a gente fazer esse rastreio. Após a busca ativa, tem algumas opções que a gente pode encontrar. Ou a gente vai achar alguém que realmente positivou, mediante todos os nossos testes clínicos, ou então amparado pela baciloscopia, a gente encontrou aquele caso e a gente fechou. Pode ser um diagnóstico excluído, às vezes a pessoa estava apenas com uma mancha, uma pitiríase que, por via das dúvidas, piorou, e ele confundiu e ele achou que era, e na hora a gente fez o teste, mas preservada a sensibilidade, não tem nenhum tipo de outra alteração, então não poderia considerar um diagnóstico excluído. Ou tem os casos de dúvida diagnóstica, que é quando, por exemplo, um paciente chega com aquela lesão, eu faço a avaliação, mas ainda assim eu não tenho certeza que é hanseníase, mas eu também não tenho certeza que não é. Então, nesses casos, tem medidas como proceder.
Quando o diagnóstico não for realizado, mesmo assim, é importante a gente fazer o exame dermatoneurológico anual por pelo menos 5 anos, porque pode ser que ela esteja iniciando um quadro e ainda não manifestou, mas lá na frente ela vai manifestar. Então, é importante o acompanhamento desse paciente desde que eu tenha aquela suspeita que foi retirada de primeira vista. Posso prevenir as formas multivacilares por meio da vacinação com a BCG, sendo que essa vacinação com a BCG, ela é realizada em menores de 1 ano, em que você vai ter que aplicar uma dose caso ele não seja vacinado ou que ele ainda não tenha aquela cicatriz vacinal. E em maiores de 1 ano, a gente aplica uma dose caso a pessoa ainda não tenha sido vacinada ou que ele só tenha sido vacinado com uma dose. E a gente não deve vacinar, obviamente, pessoas que tenham já a cicatriz ou que já tenham tomado 2 doses ou mais. Na dúvida diagnóstica, que é aquele caso que eu não tenho certeza se é uma hanseníase ou não é, eu tenho que encaminhar para os centros de referência para que eles possam fazer uma avaliação mais acurada. Nesses casos, nós temos a URI Marcelo Cândia, que ela fica em Marituba, temos o Demétrio Medrado, que fica aqui em Belém, e temos uma unidade em Santarém, que é ali na região do Baixo Amazonas. Bom, esse fluxograma ele foi elaborado pelo nosso grupo com o intuito de facilitar esse segmento, tanto na busca ativa e como você proceder após a realização do diagnóstico. Então, tudo que foi abordado anteriormente por mim está em alguma parte desse fluxograma. Por exemplo, aqui abaixo, nesses quadrinhos mais em azul, tem quanto à vacinação, tem quanto a quando você deve encaminhar para as unidades de referência. Ele é um meio para que torne esse processo de busca ativa muito mais fluido e direto. Caso você tenha interesse, é só apontar o seu celular para esse QR Code que você vai ter acesso a esse material para você utilizar na sua unidade, para você levar para o seu IESC ou para você utilizar em qualquer outro momento da sua vida acadêmica ou vida profissional. Essas foram as referências utilizadas na nossa aula. Muito obrigado, deixa seu like e, caso de dúvidas, pode entrar em contato com esse e-mail que nós deixamos aqui para dúvida. Muito obrigada e até a próxima.